Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Inteligência Artificial. Lembrando que esse curso é dedicado ao nosso curso de Controle e Automação. Então, nós vamos aprender ferramentas que são importantes a serem aplicadas em problemas de controle e automação. Eu gosto de me referir a esse tipo já consolidado de inteligência artificial clássica. Vamos começar pela definição das palavras de forma isolada, tanto inteligência quanto artificial, isso no dicionário, que essas definições nos ajudarão, então, a compreender melhor o que diz respeito a essa tecnologia. Inteligência é a faculdade de aprender, compreender e adaptar-se. Então, aprender é algo essencial desta tecnologia, onde a inteligência artificial deve ser capaz de aprender com dados, com informações, extrair, compreender problemas específicos, achar soluções interessantes, inovadoras, e também a capacidade de adaptação, que é essencial para lidar com o ambiente, lidar com as alterações do ambiente, a introdução de novos dados. Então, tudo isso faz parte, então, desse aspecto de inteligência. Outra definição é o dom divino que nos torna semelhantes ao Criador. É uma definição teológica, ou seja, que transcende e nos dá a ideia de uma mente superior, uma mente extremamente inteligente, capaz de arquitetar todas as coisas. A outra definição que nós podemos ver aqui é o princípio abstrato, que é a fonte de toda intelectualidade. Então, essa questão é difícil definir a inteligência, na verdade. Então, tem esse aspecto abstrato que diz respeito ao nosso intelecto, né? Isso aqui é uma questão mais filosófica. E também uma abordagem psicológica, capacidade de resolver problemas novos com rapidez e êxito. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrando que a gente quer explorar realmente essa capacidade de resolver problemas com rapidez. E o êxito na inteligência artificial, a gente vai trabalhar com boas soluções. Então, sempre haverá aí um certo conflito entre velocidade e solução, porque se nós quisermos soluções exatas, quanto melhor a solução que nós estivermos buscando, isso quer dizer que vai demandar mais tempo. Tá? Então, a gente quer um compromisso entre rapidez e êxito. Então, vamos ter isso em mente, da importância, então, desse compromisso entre rapidez e êxito. Com relação à palavra artificial, nós podemos destacar que, basicamente, é aquilo que não é natural. Tá? Então, não é natural, ou seja, é criado, são técnicas criadas, tá? Não são naturais. E no decorrer do curso nós vamos ver que, na verdade, a inteligência artificial ela se inspira muito na natureza, porque a natureza possui formas de resolver problemas de maneira otimizada. Então, a IA ela se inspira, ela é bioinspirada em muitas técnicas. E apenas para aí levantar um pouco de discussão, nós temos também a definição de artificial, aquilo que é dissimulado, que é fingido, tá? E hoje isso se aplica muito nas novas aplicações de IA que nós temos aí visto recentemente, tá? Na verdade, uma maneira dissimulada, fingida,
sobre a realidade e que tem influenciado muito a nossa geração. Nós pertencemos, então, ao gênero humano, então isso diz respeito ao Homo, de Homo sapiens. É interessante que a espécie sapiens, que pode ser considerada sábia, é a única espécie do planeta capaz de apresentar sabedoria. E esse termo aqui, essa definição é interessante porque isso daí inspira o desenvolvimento de estratégias de IA para a resolução de problemas, tá? de descoberta de conhecimento. Então, conhecimento baseado... O que é sabedoria, então? Conhecimento baseado em um longo processo de aprendizado. Tá? Então, o termo que nós já vimos, a IA precisa ter essa característica, capacidade de aprendizado, capacitando o indivíduo a tomar decisões acertadas. Então, um dos objetivos da inteligência artificial é justamente a tomada de decisão, ou auxílio à tomada de decisão, as melhores decisões, soluções acertadas e a realizar análises precisas sobre situações que enfrenta, sempre com base em seu conhecimento, sua capacidade de raciocínio e sua experiência. Então vejam que esses três termos aqui últimos, nós precisamos então de uma base de conhecimento, uma forma de inferência de raciocínio lógico ou um raciocínio mais elaborado e também um aprendizado pela experiência. São três características interessantes aí para serem impregnadas no desenvolvimento da IA. No Aurélio a gente encontra esta definição de que a IA então é um ramo da ciência da computação dedicado a desenvolver equivalentes computacionais. Eu gosto de entender então a IA, um termo que seria mais aproximado, na verdade, seria uma inteligência computacional, tá? Embora esse termo, IA, tenha sido usado aí desde o começo da história de desenvolvimento da IA, e é um nome bastante atrativo, a gente poderia entender como uma inteligência computacional. Tá? Então, equivalentes computacionais de processos peculiares à cognição humana. Então vejam aí, mais uma vez, aquilo que eu havia dito da inspiração, ou seja, nós temos uma referência, algo em que nós queremos inspirar na resolução de problemas. E essa cognição humana, o que ela permite? A produção de inferências lógicas, ou seja, a gente deduzir de maneira lógica soluções, a capacidade de aprendizado, aprender com as informações que estão disponibilizadas, aprender com a experiência, a compreensão da linguagem natural, que hoje está sendo muito utilizado, a parte de visão, por exemplo, a visão computacional, o reconhecimento de padrões, tá? A capacidade de classificação. Então, a gente vê diferentes funcionalidades que são peculiares da cognição humana e a gente quer reproduzir isso computacionalmente. A definição encontrada no livro texto desse curso dos autores Russell e Norvig. Então nós temos este livro aqui, e ele é um clássico aí da inteligência artificial. De maneira empírica, os autores eles definem então IA como sistemas que pensam e agem como humanos. Tá? Então a capacidade de pensar, mas também de agir, de atuar como humanos. Teoricamente, a gente pode entender, então, como sistemas que pensam e agem logicamente, ou seja,
se usa aí uma lógica formal, então, para desenvolver esse pensamento e essa atuação. Então, de maneira empírica, como seres humanos, mas na hora de formular, nós precisamos de uma teoria que é baseada aí na lógica formal, tá bom? E aí, aqui para ficar uma definição completa, então, no nosso livro, inteligência artificial, portanto, é a capacidade dos sistemas cibernéticos, tá? Então, sistemas computacionais cibernéticos, formados por computadores, softwares, sensores e atuadores. Esses sistemas cibernéticos, então, esses sistemas computacionais, eles são, vamos dizer, completos em termos de hardware. Nós temos os computadores, sensores e atuadores, e temos também a parte de software. Então, é importante nós termos essa ideia de que nós precisamos trabalhar com informações, e essas informações elas podem ser aquisitadas, por exemplo, por sensores, e nós precisaremos, essas informações que foram percebidas no ambiente, nós precisamos atuar nesse ambiente. Por isso a ideia de atuadores, tá? E, de qualquer maneira, sempre esses sistemas serão computacionais. Nós precisamos ter um poder de processamento, de armazenamento, softwares para desempenhar aí a técnica, tá? A lógica formal por trás de cada estratégia. Então, a capacidade dos sistemas cibernéticos de imitar funções cognitivas. Então, aqui está um termo interessante, imitar, aquele item que eu falei de se inspirar em funções cognitivas dos seres humanos, funções estas que podemos resumir na resolução de problemas por meio do aprendizado apoiado na percepção. Bacana, isso daqui é fantástico, podemos entender perfeitamente a IA. IA tem que ter um propósito, e o propósito é na resolução de problemas, que são inúmeros. E isso é feito por meio do aprendizado. Então, vão existir diversas técnicas de aprendizado, apoiado com a percepção, ou seja, a percepção do ambiente, ou seja, essa percepção são os dados aquisitados, que serão analisados, serão processados, e para que se extraia um determinado conhecimento, uma determinada solução. A definição de IA por parte dos pesquisadores nos auxiliam a compreender bastante os conceitos, então, da inteligência artificial. Vamos ver aqui algumas frases. A automação, então IA é a automação de atividades. Nós associamos com a forma de pensar, pensamento humano, intelecto humano. Que atividades são essas? Tomada de decisão, a resolução de problemas e o aprendizado. Então, esse termo aqui é bastante interessante e diz respeito à automação deste raciocínio humano que foi fonte de inspiração. Outra definição, a arte de se criar máquinas que realizam funções que requer inteligência, tá? Então, nós temos aqui máquinas que requerem inteligência esta quando realizadas por pessoas, tá? Então, aqui nós vemos novamente a inspiração. Vamos para mais uma definição, é o estudo de como fazer computadores realizarem, né, coisas as quais, até o momento, pessoas são melhores. Este termo, essa frase aqui, é uma frase bastante interessante, porque ela diz respeito, então, às máquinas, aos computadores, realizarem atividades que
que são comuns nos seres humanos e que os seres humanos, as pessoas, fazem melhor. Tá? Então, é um termo bastante utilizado. Vamos para mais uma definição. É o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. Então, essa inteligência computacional nada mais é do que modelos computacionais desenvolvidos e que têm uma inspiração na capacidade de pensamento humano, na tomada de decisão, resolução de problema, no aprendizado, e que as pessoas até então fazem melhor. A última definição nesse slide, vamos ver aqui, diz que é o estudo das computações que fazem possível a percepção, o raciocinar, né, e o agir. Então, novamente, aí, nós temos que perceber o ambiente, precisamos processar as informações percebidas de maneira inteligente e atuar no ambiente. Mais definições de pesquisadores. A inteligência artificial então, diz respeito a algoritmos que são habilitados aí por restrições expostas por representações que suportam modelos com objetivo, com a meta em pensar, perceber e agir. Tá, então, vemos aqui o termo algoritmo, vemos o termo restrição, nós vemos aqui um alvo, um objetivo. Tudo isso faz parte, então, da inteligência artificial. Nós precisamos de modelos computacionais, precisamos das restrições. As restrições são aquelas informações, aquelas que restringem o problema. Você tem um espaço de busca de soluções restrito, tá? E que isso é fundamental, então, em todo problema computacional. Sempre desejando um determinado objetivo, nesse caso diz respeito, então, ao pensar, ao intelecto, à percepção e à ação. Na próxima definição, nós temos que a inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes. Quero destacar aqui, novamente, a inteligência computacional, que é um termo muito apropriado para IA. E aqui mais um termo que é agente. O agente é aquele que atua, é o que opera, é o que realiza algo. E nesse caso, o nosso agente é um agente inteligente. Este termo aqui é muito importante, porque o agente inteligente é aquele sistema cibernético que a gente viu, mas uma personificação de tal maneira que ele, de maneira talvez um pouco abstrata ou um pouco computacional, mas é ele que realiza então os processos de computação, de tomada de decisão, de aprendizado, é ele que pensa, ele que age, que percebe. Então nós temos os agentes inteligentes, tá? Pode ser o agente ou os agentes inteligentes. Seria então a personificação da capacidade de explorar e aplicar e de ser inteligência artificial. Isso é bastante importante. O termo seguinte, a definição seguinte é: a inteligência artificial, então, diz respeito a comportamento inteligente de artefatos. Tá? O que são os artefatos? Aquilo criado pelo homem. Tá? Bom, vamos prosseguir. É um campo de estudo que procura explicar e emular um comportamento inteligente em termos de processos computacionais. Outro item interessante aqui, nós já vimos
inspirar, nós vimos então agora emular. São sinônimos aí, mostrando que nós queremos ter uma inspiração, emular, reproduzir comportamentos inteligentes através de sistemas computacionais. E, por fim, uma última definição de um pesquisador é o ramo da computação, da ciência da computação, que diz respeito à automação do comportamento inteligente. Veja que nesse slide aqui se usou bastante então o termo comportamento, porque nós queremos achar uma boa solução usando estratégias inteligentes, emulando a inteligência de seres inteligentes. O teste de Alan Turing é o teste que permite, que dá uma ideia de como se determinar se uma máquina demonstra ou não inteligência. Alan Turing, ele foi um importante pesquisador na área, considerado aí um dos pais da ciência da computação e, sem dúvidas, uma mente muito brilhante que foi pioneiro nos sistemas computacionais e também que permitiu o desenvolvimento dessa tecnologia. Tá? Então, olha que interessante esse teste que ele propôs. Não sabemos definir precisamente o que é inteligência e, consequentemente, não podemos definir o que é inteligência artificial. Entretanto, embora não tenhamos uma definição de inteligência, podemos assumir que o ser humano é inteligente. Bacana. Então, veja isso aqui. Primeiro, nós podemos assumir que o ser humano é inteligente. Agora vamos prosseguir. Portanto, se uma máquina fosse capaz de se comportar de tal forma que não pudéssemos distingui-la de um ser humano, essa máquina estaria demonstrando algum tipo de inteligência, que neste caso só poderia ser inteligência artificial. Olha que bacana. Ele partiu de um pressuposto: o ser humano é inteligente. Então, se uma máquina for capaz de se comportar aí de tal maneira que nós não conseguimos distingui-la de um ser humano, então ela está demonstrando uma inteligência. Nesse caso, essa inteligência só pode ser artificial. Vamos detalhar aqui o teste de Alan Turing. O teste, então, basicamente é realizado por meio de um terminal, ou seja, um terminal, uma interface de comunicação entre um ser humano que deveria entrevistar alguém num lugar remoto, como num chat, através de um chat. Então vamos lá. Nós temos então dois atores aqui. Um humano, que é um entrevistador, e nós temos um outro ator, que é um entrevistado. Essa conversa ela tem uma intermediação, uma interface, através de um terminal de conversa, um chat. Então, este entrevistador humano, o que ele vai fazer? Ele vai fazer perguntas, vai responder, ele vai interagir através desse terminal com o outro ator, que inicialmente nós vamos chamar desse alguém entre aspas. Bom, se após um determinado tempo este entrevistador humano não for capaz de perceber que este alguém era uma máquina, então a hipótese da existência de inteligência artificial estaria confirmada. Ou seja, se o ser humano conversando, interagindo, ele for convencido de que ele está conversando com uma pessoa, então essa hipótese de existência da inteligência artificial estaria confirmada. Ou seja, se ele for convencido na conversa, ele não ter
itens que denunciem ser uma máquina, e ele perceber, ele interagir, ele ter essa naturalidade de conversar com uma pessoa, então está confirmado aí a inteligência artificial aqui do lado do entrevistado, tá? É claro, então sempre haverá essas duas possibilidades, que o entrevistador humano não pode saber quem está do outro lado, se é uma pessoa ou se é uma máquina. Pessoal, e hoje isso daqui, esse teste aqui, ele está... se nós fizermos teste hoje nas tecnologias de IA, aplicações que estão aí hoje no mercado, com certeza essas IAs passam nesse teste. Ainda, com relação ao teste de Alan Turing, vamos ver algumas capacidades mínimas para um sistema passar no teste, tá? Para ser aprovado, para ser considerado, então, uma IA. Processamento de linguagem natural. É necessário haver a comunicação com o usuário. E, pessoal, a máquina precisa entender a nossa linguagem, nosso falar, linguagem natural. Então, existem aí técnicas hoje de processamento de linguagem natural. Outro requisito, representação de conhecimento para armazenar o que se sabe ou se aprende. A representação de conhecimento ela é muito importante. Não é meramente você armazenar os dados, mas de uma maneira, através de modelos, em que você consegue buscar, encontrar esses conhecimentos, representá-los, trabalhar com eles. Outro requisito mínimo é o raciocínio automatizado. Também existem diversas técnicas hoje que emulam o raciocínio, tá? Então, para usar o conhecimento armazenado com a finalidade de responder perguntas ou tirar novas conclusões. O raciocínio, então, é o processamento do conhecimento e ele vai entregar, ele vai receber e entregar, tá? Ele recebe dados, informações, por exemplo, perguntas, e é capaz de responder, de tirar conclusões. E mais um requisito mínimo aqui que nós podemos destacar é o aprendizado de máquina. Para adaptar-se a novas circunstâncias, detectar e extrapolar padrões, a fim de atualizar o seu conhecimento armazenado. É uma característica extremamente desejável que IA seja capaz de continuamente aprender, adaptar-se, obter novos conhecimentos, atualizar e também de extrapolar, ou seja, mesmo que a IA não tenha dados para aprender algo específico, a IA precisa ser capaz de dar boas respostas a esse item específico. Então, essa é a capacidade de extrapolação, ou seja, foge dos padrões em que ele aprendeu, mas ele precisa dar boas respostas também. É desejável que ele dê boas respostas quando ele encara um desafio novo. Como nós estamos usando sistemas computacionais, então vamos destacar aqui vantagens dos sistemas computacionais. Basicamente, o poder de processamento e o poder de armazenamento. Tá? Com respeito ao poder de processamento, um computador é muito mais rápido que o ser humano para fazer cálculos matemáticos. Então, aqui está um exemplo de que o poder de processamento diz justamente a capacidade de se realizar cálculos, deduções lógicas. A grande vantagem do cérebro humano é que ele faz um processamento paralelo. Mas hoje nós já temos também este processamento paralelo em sistemas computacionais para resolução de problemas. Com relação ao poder de armazenamento, o computador consegue guardar e relembrar
acessar grandes quantidades de dados. Isso daqui é fundamental, tá? O poder de armazenamento. Lembrando que os dados, a importância dos dados para que o sistema, a inteligência artificial, adquira o conhecimento e faça uma boa representação de forma fidedigna dos dados, tá? Poder de processamento, poder de armazenamento. O ser humano, muitas vezes a gente ouve falar que o ser humano não foi feito para armazenar, mas para processar informações. Por isso que é importante a gente escrever, tomar nota, para guardar. Então, o ser humano tem a sua limitação no armazenamento, tá? Entretanto, nós vemos que potencial muito maior em sistemas computacionais. Fundamentos da IA. Basicamente, ao longo desses slides, a gente vem conversando sobre isso. E vamos aqui deixar claro esses fundamentos. A resolução de problemas. A IA precisa ter um objetivo principal. E, sem dúvidas, isso é encontrar resolução aí de problemas. É a capacidade de realizar tarefas julgadas corretas por algum critério de avaliação. Então, aqui, nós queremos boas respostas corretas, e tem que ter critério de avaliação, testes, funções, equações, funções de custo, ou seja, algo para que nós possamos mensurar o quão boa é essa solução, tá? Capacidade de aprendizado. Então, é a característica dos algoritmos que tem a capacidade de melhorar seu desempenho por meio da experiência. O aprendizado ele é fundamental, né? Então, através dos dados, nós vamos armazenar informações, extrair informações, aprender com essas informações e manter essa capacidade de melhorar este desempenho por meio da experiência, ou seja, aquisitando mais informações. Exemplo, o aprendizado de máquina, o machine learning, ele consiste em um algoritmo ajustar seus parâmetros internos com dados oriundos de execuções anteriores, atingindo melhores resultados a cada execução. Tá? Então, se procura melhorar o desempenho da IA. Apenas para confrontar a percepção dos sistemas cibernéticos, vamos ver primeiro a percepção humana. Então, no âmbito físico, a capacidade de coletar dados acerca do ambiente à nossa volta por meio de nossos 5 sentidos naturais. Por exemplo, a temperatura de um objeto ou a sua cor. Então, no ambiente físico, nós estamos inseridos em um determinado ambiente, a gente consegue perceber a temperatura, perceber, por exemplo, a cor do ambiente, o som, os ruídos, tá? Então, essa percepção humana, aquela que usa sensores naturais, percepção, os 5 sentidos, né, naturais. E no âmbito mental, é a capacidade de deduzir as situações que ocorrem à nossa volta com a análise de informações que chegam até nós. Estamos inseridos no ambiente e podemos agora deduzir situações, fazer uma análise dessas informações que chegam até nós. Tá? Como exemplo, se uma pessoa está triste ou feliz, com base em seu semblante, sua postura, suas palavras, sua entonação, conseguimos ter uma percepção do estado emocional da pessoa ali, por exemplo. Tá? Bom, vamos confrontar agora com a percepção de sistemas cibernéticos. O sistema cibernético, então, é baseado em sensores que coletam objetivamente dados acerca do problema. Novamente, pessoal, a coleta de dados é fundamental. Sem dados, não há inteligência artificial. E estes dados, eles, para nós engenheiros, muitos problemas nós aquisitamos através de sensores, tá? Um processo industrial. Nós vamos medir ali temperatura, pressão, velocidade, posicionamento. Então, precisaremos de sensores
para aquisitar os dados necessários para IA. Vai desde a leitura de dados por um software até sensores físicos, tá? Eu dei exemplo de sensores. A leitura de dados por um software, leitura lógica de dados armazenados em arquivos. Em determinado processo, ali informações informações aquisitadas, por exemplo, a entrada de funcionários de uma empresa e a saída, tá? Então, por exemplo, esses dados aqui podem ser manuais, inspeções manuais, por exemplo, com relação a um determinado produto que está sendo produzido. Então, são leituras de dados armazenados por um software. Então, diversos tipos de dados. Tá? A questão aqui, na verdade, diz a fonte, porque aqui, a fonte de sensores físicos geralmente já são tabelados, né? E essa leitura de software, geralmente nós temos aí outras maneiras de aquisitar dados, tá? Bom, e os sensores físicos são aqueles que interagem com o ambiente, acelerômetros, sensores de som, termômetros, medidores de intensidade luminosa e afins. Essa percepção, ela é justamente a entrada dos dados, são os dados. Sem dados, não temos IA. Conforme eu havia falado também, o conhecimento, os dados, nós temos os dados, esses são dados brutos, é necessário que haja uma representação deste conhecimento. Qual é o processo de identificar informações genéricas? São dados brutos, acerca do contexto do problema. Então nós vamos entender o problema ali e as representar de uma forma que o computador as reconheça e seja capaz de processá-las. Então a representação do conhecimento é muito importante. Aqui tem um exemplo aqui, uma determinada entidade, um item, um conjunto, um item, a categoria deste item, o indivíduo é abstrato, é concreto, sua localização, se é concreto, propriedade, ocorrência. Então, aqui é uma maneira de exemplificar então a representação do conhecimento. É claro, existem outras técnicas. O processamento da linguagem natural, ela é bastante interessante e está aí em alta, tá? Então, a capacidade de interagir com o mundo real, isto é, com os seres humanos, utilizando a linguagem humana, com todas as suas individualidades, imperfeições, e não as linguagens formais e não ambíguas dos computadores. Então, precisa ser algo familiar à linguagem humana e não aquela que é utilizada nos computadores, ou seja, nos processadores, né? Aquela linguagem binária de representação de dados. A gente precisa de uma familiaridade, uma interface comunicável. E isso é o processamento da linguagem natural. Processar adequadamente a linguagem natural para absorver informações diretamente conversas com os seres humanos. Então, observe, nós precisamos, lembrando que sem dados não existe inteligência artificial. Então, nós precisamos aquisitar dados agora através dessa linguagem natural. Absorver informações de conversas. E também de material multimídia, vídeos, textos falados, bem como de mídia escrita, livros, artigos, textos em geral. Ou seja, nós precisamos saber trabalhar com a linguagem humana, saber armazenar, extrair informações através da linguagem humana. Tá? E aqui nós temos um exemplo da divisão sintática, dividir um texto em suas partes fundamentais sob o ponto de vista gramatical. E assim identificar todos os seus elementos. Nós temos uma sentença, podemos identificar, por exemplo, o sujeito e o predicado. O sujeito, nome próprio, por exemplo,
predicado, verbo, objeto, esse objeto, artigo, substantivo. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer uma divisão sintática, ou seja, obter o sentido da sentença. Tá? Por exemplo, aqui está o sujeito, Juquinha, pegou o verbo, artigo, copos, substantivo. Tá? Outro item interessante aí, em termos de inteligência artificial é a criatividade. E o que seria essa criatividade? É uma criatividade computacional, tá? Uma criatividade artificial, vamos dizer assim. É a busca por respostas que utilizem elementos existentes de maneira nova, ou seja, a partir daquilo que já existe, eu vou buscar melhorar algo ou uma maneira nova de se resolver, de obter uma resposta. E também a busca de maneiras diferentes da convencional de resolver a questão. Tá? Lembrando que essa criatividade aqui não seria sinônimo daquela criatividade humana, onde ele tem uma certa, vamos dizer, inspiração, uma certa intuição para se criar algo, uma arte, Não, mas em termos de processamento computacional mesmo, a forma de se resolver o problema. Pessoal, nós temos aqui então algumas referências que nós utilizamos para ajudar na definição de IA. Nós temos ainda nosso livro-texto, temos alguns livros na biblioteca de outros autores. Existe um material vasto na internet, muitos vídeos, mas eu queria destacar algo com vocês aqui, que nós estamos trabalharemos com IA, que eu chamo de uma IA clássica. Iremos trabalhar com técnicas de IA consolidadas, técnicas importantes que nos ajudarão a resolver problemas de engenharia, tá? De engenharia. Hoje é muito comum nós vermos essas técnicas sendo utilizadas, são as mesmas técnicas, entretanto com um figurino novo, tá? São aplicações na nossa rede mundial de computadores, da internet, que usam essas técnicas de IA clássica, porém com alguns recursos novos. São aplicações novas, vou colocar aqui, aplicações novas, que utilizam recursos novos, o tratamento de dados também, novos, tá? etc. Ou seja, é uma nova roupagem, mas que utiliza esta IA clássica. Tá? Então, esta IA, essas técnicas estão muito bem consolidadas e o que tem ocorrido hoje é aquele conceito que eu falei de criatividade usando a internet. Criatividade usando a internet, tá? Na engenharia, isso já é usado há mais tempo, tá? E tem muito caminho ainda para ser aplicado na engenharia. E agora, o grande mercado que tem sido aplicado realmente é a internet. Todo dia sai uma aplicação nova, sai um recurso novo, sai alguma maneira de se trabalhar um pouco diferente. E quem sai na frente, quem tem poder de processamento e armazenamento, quem tem acesso aos dados, sai na frente, tá? Mas nosso foco, volto a ressaltar aqui, é a engenharia. E aqui
nós podemos usar muita coisa bacana, e isso não vai impedir de vocês também um dia poder migrar para cá.